Aleluia. Amém, amados. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo de número 24, já estivemos nesta manhã falando a respeito deste assunto e nós vamos dar continuidade nesta noite. Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14, faremos uma leitura responsiva. Eu lerei os ímpares e a igreja unânime os pares, e assim até o versículo de número 14. Em reverência à palavra do Senhor, nos coloquemos em pés. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Está aqui projetado para lermos, fazermos uma leitura uníssona. Diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. 2. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e pensasse, se Jesus voltar agora, você pode dizer Maranata? Pensa nisso. Se Jesus voltar agora, você pode dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fale com Deus. Pai, mais uma vez nós entramos na tua presença. Eu quero te pedir uma coisa, que o teu Espírito Santo agora possa levar a nossa mente cativa à tua palavra. Que verdadeiramente, Pai, nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a falar, a realizar em nossas vidas e nos preparar para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Poderoso, justo, santo e eterno, eu te peço que realmente as nossas mentes agora sejam abertas para aquilo que o Senhor quer falar, quer realizar, enfim, para tudo aquilo que o Senhor reservou para esta noite. Fica conosco e conceda a nós a tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Podem vos assentar e permaneça na dispensação da graça. Eu não vou me ater à palavra arrebatamento, porque a palavra arrebatamento, ela tem uma extensão, ela tem uma vasta e um enorme entendimento. A palavra arrebatamento quer dizer tirar com força, tirar rápido, do grego para o português, e eu não vou me ater a isso. Mas a minha preocupação nesta noite é fazer você entender a pergunta
que os discípulos fizeram para Jesus. Versículo 3, os discípulos disseram assim: mestre, escuta, fala para nós, quando é que vai acontecer estas coisas? Qual é o sinal que o Senhor tem para deixar a gente claro, deixar a gente apercebido, deixar a gente realmente compreendendo aquilo que é sinal verdadeiro da tua vinda? E Jesus começa a tecer consideração. Eu não sei se vocês se lembram, né, da virada do milênio, em 1999, todo mundo estava preocupado com o bug do milênio. Lembram disso? Quem se lembra disso? Nossos computadores, as máquinas não estão programadas para a virada. O que é que vai acontecer? Olha, faça um backup dos arquivos, porque você pode perder aquela coisa toda. Por quê? Porque nas décadas de 90, as mensagens, os temas, os congressos, as festas nas igrejas, era Jesus vem, Jesus volta, breve Jesus voltará. E, enfim, levava exatamente a esse entendimento. Tudo que se falava, fazia congresso, as faixas estavam lá: breve Jesus voltará, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E queridos, quando passou, eu me lembro, pequeno ainda, quando minha mãe dizia assim: filho, está escrito, 1000 passará, mas 2000 não chegará. Quem ouviu isso? Eu ficava pensando, mas está escrito onde? Queridos, eu já vi pessoas falarem, homens renomados falar a respeito disso, falaram a respeito disso, e quando isso não aconteceu, quebrou exatamente esse paradigma, as pessoas desviaram o foco da volta de Jesus. Se esqueceram que ele disse no capítulo 14, pastor Adilson abriu o culto nesta manhã, e ele foi feliz em citar exatamente, capítulo 14 do Evangelho de João, a promessa feita da volta de Jesus. Quando Jesus reúne os seus discípulos, ele faz questão de prepará-los da seguinte forma: ele fala, escuta, não fiquem entristecidos, não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar, para onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus. Jesus Cristo, eu quero te dizer que as moradas já estão preparadas. As moradas que ele foi preparar já estão preparadas. Você está preparado para morar nelas? Queridos, os discípulos ficaram exatamente perplexos, ficaram entristecidos, ficaram chocados com essa colocação. E eles queriam saber qual é o sinal que antecede a vinda de Jesus. Jesus começa a falar para eles assim: olha, cuidado para que vocês não sejam enganados. Surgirão falsos cristos, virão em meu nome, escuta, farão sinais. Queridos, o que está acontecendo nos dias atuais, olha, eu não me recordo, mas de uns 10 anos para cá, quantas igrejas, quantos nomes de igrejas surgiram de uns 10 anos para cá? Igrejas que, eu não concordo com a visão da Gislaine e do Fábio. Eu vou abrir, Deus me mandou abrir. Então, que nem Dr. Shed pregando num retorno de aula numa faculdade, e ele falou sobre aqueles que interpretam a Bíblia errado. O camarada falou assim, que Jesus mandou ele abrir a igreja. Ele abriu lá em 2 Samuel e leu: Absalão, meu filho, Absalão. E ele entendeu que era para ele abrir salão, e era para ele abrir igreja. Então as pessoas exatamente discordam do evangelho pleno e saem por aí implantando visões que não estão de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse: cuidado para que vocês não sejam enganados. E ele vai tecendo nesse texto que nós lemos, exatamente, ele fala de uma série de coisas. Ele fala de guerra, ele fala de rumores de guerra, ele fala de terremoto, ele fala de peste, ele fala de fome. Ele vai tecendo consideração exatamente e mostrando
aquilo que realmente era sinal. Olha, vai ter aí, os enganadores, vai ter aí nação contra nação, filho contra pai, agora até que cessou. Mas teve uma época em que, jornal trazia pai mata filho, filho mata pai, virou uma peste. Graças a Deus que essa peste foi eliminada pelo poder da palavra do nome de Jesus. Mas, queridos, preste atenção, as coisas estão ainda aparecendo, as falsas doutrinas, aparecendo o falso evangelho, aparecendo exatamente aquilo que não condiz com a palavra, e você precisa estar preparado. Quando Jesus encerra exatamente este texto, este sermão, ele deixa exatamente uma coisa que mexe comigo. Ele fala sobre o aumento da iniquidade, e ele fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que não seja o meu, que não seja o seu, que o nosso amor seja autêntico, que o nosso amor seja realmente um amor contagiante, que onde você estiver, você possa exalar pelos poros este amor de Deus, você possa contagiar a sua direita, a sua esquerda, a sua retaguarda, a sua frente, que as pessoas sejam contagiadas pelo amor de Deus na sua vida, porque é assim que Deus quer que você faça. Queridos, mas eu quero assim olhar de uma forma mais abrangente. Presta atenção. Deus deixou exatamente alguns sinais visíveis. Primeiro sinal que eu quero tratar: mundo político. Queridos, falando de política brasileira, é a política mais suja que existe. Não quero tecer consideração para esse, para A, para B, não é esse o meu objetivo. Eu quero dizer que nós vivemos num país onde realmente a impunidade impera. A Bíblia fala sobre isso. Nós vivemos num país onde realmente manda-se quem quer e é obrigado a obedecer. Onde a justiça reina apenas para o menos favorecido. A Bíblia fala sobre isso. Preste atenção, olhando dentro dessa esfera, Jesus Cristo fez questão de dizer: olha, o homem, ele vai brigar pelo poder, o homem vai exigir que o poder, e isso é uma síndrome de Lúcifer. Lúcifer desencadeou isso nos céus, ele quis exatamente ser igual a Deus, ele quis estar no mesmo patamar que Deus, e ele trouxe essa raça ruim para o ser humano, e o ser humano deixou isso entrar dentro de você. Preste atenção, o homem, ele é relativo. O homem, se não tiver alguém ilustrando o ego dele: olha, Fábio, você como tosador, olha, você, na minha visão, você está igual, quem que é o melhor tosador aí que você já viu nessa sua esfera de trabalhando no pet shop? William. Olha, Fábio, você está igual o William. Olha os penteados do cachorro que você faz. Está chique, está muito 10. Olha o Fábio, ó. Escuta, o homem tem necessidade de ilustrar ego, porque o homem é totalmente fora daquilo que Deus o fez, o criou para ele ser. O homem, ele é relativo, Deus, ele é absoluto. Eu vejo muitas vezes alguém ilustrando o ego de alguém: olha, você cantou igual a, olha, você pregou igual a, mas agora eu olho para a Bíblia e eu vejo exatamente o que? Isaías escrevendo, capítulo de número 43, versículo 13, o próprio Deus disse: ainda antes que houvesse dia, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Ele está dizendo assim, antes de tudo existir, eu já existia. Aleluia, preste atenção, queridos. Antes de tudo, antes do começo de toda a existência da face da terra, ele já existia. E dentro dessa existência, ele resolveu te amar. Você foi predestinado ao amor de Deus antes do mundo existir.
Que gostoso quando eu olho para isso agora, enquanto os homens estão desmaiando por causa do poder, brigando por causa do poder. O homem mata por causa do poder, o homem elimina por causa do poder. Você recebeu um poder que procede do nome de Jesus Cristo, e este poder você pode executar de maneira plena, porque o Senhor realmente é glorificado quando você usa aquilo que Ele te deu. Mundo político totalmente destruído é um sinal que antecede a vinda de Jesus Cristo. Segundo um sinal que eu vejo exatamente dentro dessa esfera é o aumento da ciência. Queridos, há um disparate tremendo a ciência e a tecnologia. Eu me lembro quando, aleluia, presta atenção, na época quando alguém morria de câncer, há uns bons anos atrás, na minha infância, quando minha mãe tinha que ir no velório, ela dizia, vocês não podem ir, porque morreu de doença ruim. E depois que eu cresci, foi que eu fiquei sabendo que doença ruim que minha mãe falava era o câncer. Ei, psiu, a ciência cresceu e fizeram coquetéis. O câncer não mata mais. Na África, surgiu a ebola, ou ébola, não sei, uma diarreia instantânea que matava da noite para o dia. Fizeram os coquetéis. A ébola ou ebola não matou mais. A AIDS destruiu avassaladoramente a humanidade. Criaram coquetéis. E hoje a AIDS não mata mais. Preste atenção, queridos. E a ciência multiplicando. Daniel disse assim, preste atenção. Capítulo 12 de Daniel, versículo de número 4. Deus falou assim, Daniel, sela esse livro, guarda para o tempo do fim, porque a ciência se multiplicará. Queridos, preste atenção. Todo mundo hoje não se comenta mais, mas 90, 2000, fizeram aquele clone da ovelha Dolly. Quem se lembra disso? Aí depois o cientista que criou, descobriu que as células desta ovelha, ela envelhecia precocemente. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Ei, psiu. Quem fala para mim, ou quem pode provar que já não fizeram um clone, não fizeram aí uma aberração do ser humano? Quem assistiu aquele filme Réplica? Vem de onde? A ciência esconde aquilo que ela quer. Nós temos aqui pessoas formadas, Dr. Lucas pode explicar isso bem melhor do que eu. Mas, queridos, preste atenção, entenda uma coisa, a ciência teve um avanço e automaticamente toda a doença que surge, a ciência vai para cima e acaba amenizando. Sabe o que é que Deus fez? Sabe o que é que Deus fez? Pegou um mosquitinho desse tamanho para humilhar o ser humano. Mosquitinho. Nós acabamos de orar para uma irmã que está com dengue. Esse mosquitinho pica. E olha, se não cuidar, automaticamente essa dengue mata. Estava na Bahia e nós fomos lá orar por uma família que ele teve dengue hemorrágica. Eu não sabia que era isso. Cheguei lá, o homem era branco, estava preto. Aí perguntei, mas por quê? Disseram que estoura todos os vasos sanguíneos, estoura tudo. Febre altíssima, estoura tudo. Eu falei, Deus, preste atenção, isso para mostrar para o homem, ei, psiu, você faz e eu ainda continuo soberano. Ei, queridos, presta atenção, avanço tecnológico, aqui no Brasil, ainda você tem que levar RG, CPF, Estados Unidos já está usando o chip, Japão, o computador lê a sua visão ótica, os teus olhos, eles sabem onde é que você mora, o que é que você faz, o que acontece na sua vida. Avanço tecnológico.
Deus falou, a ciência vai aumentar, a ciência vai se multiplicar, a tecnologia acompanha, e isto é sinal que Jesus Cristo está voltando. Presta atenção, se você não sabe, em Bruxelas já tem um computador que ele ocupa 3 andares e está aguardando alguém para assumir. E você sabe quem é que vai assumir? Você sabe quem é que vai assumir? Sabe? O anticristo. Esse computador já tem todos os dados que ele precisa. Problema dele, eu e você fazemos parte do arrebatamento e nós aguardamos Jesus Cristo. Mas eu preciso te dizer, porque os discípulos estavam preocupados, qual é o sinal? Então Jesus começa a ampliar isso, dizendo, olha, o homem vai brigar por causa do poder, a ciência vai entrar num disparo total, e isso vai acontecer antes da minha volta. Mas não é só isso, escuta, mundo natural. Queridos, lugar onde nunca choveu, está inundando. Me fez voltar atrás, 79, pastor Idecaso Takayama pregando num congresso, lá em Campo Grande. Ele diz o seguinte, daqui 50 anos, 79, daqui 50 anos, o mundo vai estar em escassez de água. Escuta, baseado em que ele disse na Bíblia, presta atenção, o homem está escavando, mexendo com aquilo que Deus criou. O que acontece? Tira o petróleo de dentro da terra, as rochas, as placas tectônicas mexem, isso provoca exatamente uma mexida no centro da terra, e isso resulta em quê? Em terremoto, em maremoto, e tudo que está acontecendo à nossa volta. O homem é culpado por mexer naquilo que Deus criou. Mundo natural. Vamos ver isso na Bíblia. Projeta para mim aí, Lucas capítulo de número 21, e o versículo 11 e o versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 11. Olha aí, o que é que diz? Juntos. Versículo 25. 21, 25. Haverá sinais no céu e na terra. Ei, queridos, preste atenção. Eclipse veio de onde? Se você pegar isso aí, isso já vem sinais desde a época de Jesus. Jesus disse, eu vou voltar. E o mundo natural olha para essas coisas. Escuta, alguém agora olha para os céus, acontece uma coisa, é os OVNIs, é os extraterrestres, é isso, é aquilo outro. Eles tentam achar argumento para contradizer a palavra de Deus, mas a natureza está gemendo, dizendo, escuta, reina sobre nós. A natureza não aguenta mais de tanta pressão e opressão. Isto é sinal que antecede exatamente a vinda de Jesus. Outro sinal que acontece e que antecede a vinda de Jesus é o mundo social. O mundo social hoje. Presta atenção no texto que lemos. Presta atenção, Mateus, capítulo número 24, versículo 36 a 39. Mundo social, nós estamos vivendo isso hoje. Olha lá o que é que diz. Trinta e sete.
Preste atenção. Noé levou 120 anos pregando, Deus vai destruir esse mundo com água. Deus vai destruir esse mundo com água. A preocupação do povo era o quê? Com o seu umbigo. Olha, eu vou casar, escuta, eu vou exatamente fazer aquilo que me apraz, aquilo que me agrada. A preocupação do povo era consigo. Aí o texto diz, isso, mundo social, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Deixa eu te dizer uma coisa, crente. Preste atenção. A igreja, eu vou falar de nós. A igreja não está preparada para o arrebatamento. E eu sinto na responsabilidade de te dizer o seguinte, escuta, ei, como é que está a sua aliança com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Porque Jesus pode voltar hoje. Não quero que você saia daqui com medo e pensando, nossa, o pastor trouxe um sermão exatamente de medo, me fez refletir. Não, eu quero que você reflita, porque os sinais estão acontecendo e nós muitas vezes não nos apercebemos que Jesus Cristo está voltando. Mundo político aponta, Jesus está voltando. Científico aponta, Jesus está voltando. Mundo social aponta, Jesus está voltando. Presta atenção, mundo doméstico, o nosso dia a dia. Quando Paulo escreve para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo de número 3, ele começa dizendo assim, ó, sabes, porém, que nos últimos dias teremos tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverão homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, avarentos, ingratos, irreconciliáveis, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos. Aí ele diz no versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E você sabe o que é que esses homens fazem? Eles levam cativa pessoas, mulheres, viúvas, e começa exatamente, ainda falei nesta manhã, se alguém olhar para você, ou se alguém ligar para você e dizer, olha, irmã Edna, eu tive uma visão e eu preciso na sua casa fazer oração, porque Deus me deu uma revelação. Ah, é? Olha, eu tenho uma igreja, tenho um pastor que nos acompanha, vai na igreja lá. Vai lá, quem sabe realmente ele te dá uma oportunidade, e aí você pode orar não só comigo, mas com todo mundo. Essas pessoas estão aparecendo como os falsos cristos nos dias atuais. Tem tentado persuadir, ei crente, a maior revelação está na palavra de Deus, e ele falou, eu vou voltar, eu estou voltando, prepara. Aleluia! Eles chegam, não pensa você que o falso profeta, ele vai chegar assim, pá, não. Nem o diabo entra de rabichifre em canto nenhum. Ele entra tranquilo, assim ó, sabe Eva? Boba. Você não pode comer nada do que tem no jardim, né? Não é assim que está escrito. Não, não é assim não, Satanás. Já deu ouvido. Eu posso comer de tudo. Conversou, dialogou, já foi envolvido. Só da árvore que está no meio. Não, boba, boba. Deus não quer concorrente. Você acha que Ele quer que você descobre a ciência do bem e do mal? Para com isso. O dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Você prestou atenção como é que Ele persuade? Assim aos falsos cristos dos dias atuais. Eu vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, tenha discernimento. Alguém quando disser alguma coisa ao seu respeito, presta atenção, olha para quem você é, olha a base que você tem. Espera aí, Deus fez com que você tivesse uma base alicerçada na palavra, para que os teus ouvidos não viessem confundir. Ele diz assim, ó, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Ovelha conhece a voz do seu pastor, não dê ouvidos aos falsos cristos que têm se levantado, tentando arrancar de você dinheiro, tentando tirar a sua privacidade, trazendo um evangelho adulterado. Ei, psiu, Jesus Cristo está voltando e Ele orientou, vai surgir falsos cristos.
e vão enganar a muitos. O texto fala assim, ó, se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos, Bel, seriam enganados. Você já pensou? Graças a Deus, que sobre a tua tenda não vale encantamento, sobre a tua vida está a bênção do Senhor, e eu profetizo isso. Presta atenção, o mundo doméstico, o seu convívio, está acontecendo isso. Então, sinais que antecedem a vinda de Jesus, está dentro desta esfera. Presta atenção, eu vou para um e vou ficar nele, para eu concluir essa palavra. Escuta, mundo religioso, igreja. A igreja tem um sinal que mostra que Jesus Cristo está voltando. Projeta para mim, Felipe. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 3, e nós vamos ler do 3 ao 9, mas eu quero que você atenta para o versículo 3 e o versículo 4. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 9, 3 e 4 é a base, juntos. Olha para o teu irmão e diz: Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Volta para o versículo 3 para mim. 3:3, olha só. Escuta, os escarnecedores surgiram. Esses crentes estão pregando que Jesus está voltando, mas olha, desde os meus ancestrais, eu já ouço essa palavra, eu já ouço essa conversa, olha, eu já ouvi muito a se falar sobre isso, porém, eu vejo numa normalidade, tudo está normal. A terra e os céus, que agora existem, olha, já existiam, foi destruído pelo dilúvio e voltou a estar tudo como antes. Ei, queridos, a Bíblia fala que muitos apostatarão da fé por duvidarem de uma promessa. Eu queria que você olhasse para dentro de você e deixasse essa promessa viva, porque olha o que acontece, a palavra diz, olha, Deus, escuta, Ele não retarda a sua promessa. Talvez Jesus não veio até hoje, porque você precisa abrir a sua boca e falar de Jesus, a começar pela sua casa, falar de Jesus, a começar pela sua família. Jesus não veio até hoje, não é porque Ele não quer vir, não é porque Ele está retardando, não, é porque Ele está dando uma oportunidade de arrependimento, porque Deus não quer que ninguém se perca. Ele te trouxe nesse culto de Santa Ceia nesta noite, para te dizer assim, ó, eu estou voltando, mas a tua morada está preparada. Agora vem exatamente o X da questão. Falei hoje de manhã e deixei a igreja em suspense. 50% da igreja não está preparada para ir para os céus. Pastor, isso é heresia. Olha o que você vai dizer.
Só recordando, só recordando. Vamos lá, capítulo 25 de Mateus, diz assim, ó. O reino dos céus é semelhante a, o quê? As 10 virgens. 10 virgens. O que elas tinham em comum? O que elas tinham em comum? Vestes. Elas estavam aguardando um casamento, um noivo. Elas tinham lâmpadas iguais. Talvez você está, nesta noite, travestido de crente. Mas o interior está em estado de putrefação. Deus me autoriza a te dizer nesta noite que Ele vai transformar esse estado de dentro para fora. E Ele vai renovar as tuas esperanças. Ei, crente, presta atenção. Presta atenção. E o texto continua dizendo: tardando o noivo, tosconejaram e todas adormeceram. Aí o versículo 6 do capítulo 25 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. É o X da questão. Crente que esquenta banco na igreja. Não tem azeite na lâmpada. Crente que pica cartão na igreja, não tem azeite na lâmpada. Crente que não tem compromisso com a palavra, não tem azeite na lâmpada. Crente que vive que nem piolho pela cabeça dos outros. Jesus está ali, deixa eu ver. Aí chega lá, Jesus não fala. Acho que Deus está de mal comigo, Bel. Deus não fala comigo. Falou com a Zefinha, comigo. Você não precisa correr atrás de Deus. Ele conhece o teu endereço. Ele sabe o teu nome. Ele conhece a tua necessidade. E no dia realmente determinado por Ele, Ele vai chegar e vai ter o prazer de servir. Dizer: chegou a tua vez, filho. E ninguém vai impedir. Ei, ei, o que é que você está fazendo na igreja? Qual é o grau de sua comunhão com Deus? É para você pensar. Como você está com Deus? Tardando o noivo? Olha, irmã Vani, eu ouço falar de Jesus há muito tempo, mas se Jesus não volta, olha, lembra daquele negócio, 1000 passará, mas 2000 não chegará. Nós já estamos em 2015. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele fala: e quando disser a paz e segurança, haverá repentina destruição. Prepara, crente. Ei, acordaram e foram bater. Wagner, escuta, eu preciso de um pouco do seu azeite. Você pode, porque minha lâmpada está apagando. Lâmpada apagada é sinal que o Espírito Santo já não tem mais a atuação total na tua vida. Lâmpada apagada fala de ausência da presença de Deus. Lâmpada apagada fala de ausência de comunhão com Deus. Como é que está a sua lâmpada, crente? Aline Barros foi feliz quando ela cantou: como um farol que brilha à noite. Imagina, queridos, em densas trevas, aquele farol acender e dar a você um norte. Você foi criado para brilhar. Aleluia! O mundo está em densas trevas, mas você é o farol que Deus deixou aqui para iluminar e dissipar as trevas através da sua palavra e da sua vida. Dá-nos um pouquinho do seu azeite. As prudentes que tinham comunhão com Deus, tinham vida com Deus, sabia que o noivo prometeu, ele viria. Diz o seguinte: não é caso que falte a nós, nem a vós. Ide a quem vende, comprai. Enquanto foram comprar, o noivo chegou e entrou, fechou a porta, e as bodas foi celebrada. Chegaram minutos depois: Senhor, abre-nos a porta. Quantas tinha? Abre-nos a porta. O que ouviram? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Jesus Cristo está voltando. E Ele não quer que você se perca. Ele quer te levar para a glória.
Vamos mais. 50% da igreja não está preparada. Vamos mais. O texto que lemos do capítulo 24 de Mateus narra-nos esta verdade. Olha só, capítulo 24 de Mateus mostra isso com mais clareza ainda. 24:40. O que é que diz? Escuta aqui. Campo, fala de quê? De terra. Terra preparada para lançar a semente. Eu quero chamar a atenção dos pregadores de última hora que estão em nosso meio. Para que é que você está pregando? Você está pregando para lustrar o seu ego, para mostrar que você tem conhecimento, para mostrar que você sabe, ou você está pregando porque o teu compromisso é com Deus, o teu compromisso é com a palavra de Deus, e você foi chamado como instrumento de Deus para mostrar ao mundo que verdadeiramente Ele é Senhor e Ele pode salvar. Você está pregando para quê? Talvez você não traz o diploma no meio da Bíblia, mas traz ele em palavras persuasivas, palavras difíceis, uma oratória completa, exatamente tentando levar cativo ao povo. Qual tem sido o discurso do seu sermão? Tem agradado a Deus ou tem beneficiado o seu bolso? Tem realmente trazido o evangelho da cruz, o evangelho de transformação, o evangelho que conduz aos céus, ou tem trazido exatamente, nosso cara é 10, fala muito, e de que valeu? A Bíblia diz, nem pelo muito falar seremos ouvidos. Ei, precisamos voltar para a cruz e nos escondermos nela, porque a cruz por si só, ela tem um significado fantástico. Ela está vazia, porque a cruz vazia significa que eu e você somos vencedores. Ei, pregador, qual é o tipo do seu discurso? Você tem levado a Bíblia como regra de fé e conduta? Ou você tem exatamente levado aquilo que você acha, pensa ou deixa de pensar ou saber? Ei, estarão dois num campo. Eu tenho dito constantemente, Deus não vai me cobrar por não te ensinar a palavra. Eu quero estar de bem com a vida, de bem com Deus, mostrando para você as verdades inseridas na palavra de Deus, porque elas por si só transformam a sua vida. Escuta, versículo seguinte diz o quê? 2 mulheres estarão no moinho. Será tomada um e deixado o outro. Moinho fala de lugar onde se esmiuça o trigo para se fazer farinha. Amém, Samuca? Amém, ovo? Moinho fala de quê? De pão. Logo fala de comida e automaticamente me remete para casa. Ei, marido, quem sabe, aqui dentro você é 10. Aqui dentro você realmente comunica bem. Você fala, você interage, você realmente mostra que você é o cara, mas dentro de casa é um chucro, dentro de casa automaticamente é um bruto, dentro de casa você não tem conversa, dentro de casa você não faz nada para agradar a sua esposa, aí chega na igreja, Senhor, a alegria de Deus na terra. Quem sabe, marido, por causa desse seu papel, a sua esposa, por ser mulher sábia, ela pode subir no arrebatamento e você ficar. Mas pode ser o inverso. Talvez, mulher,
Seu marido tem um ministério brilhante, Deus o chamou ele exatamente para fazer, e o seu maldito ciúme tem tirado ele do foco. Ele vai fazer uma coisa, você vê aquele zóio de coruja tentando apagar o brilho. Jesus Cristo pode voltar, ele pode subir e você pode ficar. Ei, psiu, como é que está a sua vida? Como está a sua vida hoje? Você pode dizer Maranata? Nós cantamos, talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora. Primeiro, a Bíblia fala sobre arrebatamento. O que é que vai acontecer primeiro? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com trombeta de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Trombeta fala concernente a Israel. Quando eles ouvirem trombeta, eles vão se juntar. Porque se você não sabe, preste atenção, 2 sinais que antecedem a vinda de Jesus nos 5 continentes. Já tem uma verba disponibilizada. Todo judeu que está fora do seu habitat, eles têm passagem paga para voltar para Jerusalém. Uns 5 continentes já está acontecendo isso. Ei, deixa eu olhar, a Bíblia fala assim, olha para a figueira. Quem que é a figueira? Não é essa figueira aí fora, é Israel. Israel em 1948 não existia no mapa. De repente, em 1968, um acordo de paz assinado, ela voltou a fazer parte do mapa geográfico. E hoje Israel faz sombra às nações vizinhas. É a figueira que aponta para o arrebatamento da igreja. E aí, crente, como é que você está? Você pode dizer Maranata nessa noite? Como é que está a sua vida? Mas preste atenção, não se julgue não, porque aquele que te libertou, ele está aqui dizendo, filho, reata a sua aliança comigo, porque com certeza eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a sua forma de ser, eu vou te chamar de filho, eu vou passar a andar contigo novamente, e a tua morada está preparada, você não ficará. Aleluia! Eu tenho certeza, queridos, que esta igreja com certeza tem compromisso com a palavra, e eu terei o privilégio de apresentar para Deus. Está aqui, ó, todas as ovelhas que o Senhor me deu, nenhuma se perdeu, estão todas aqui, e eu estou entregando a ti para a glória do teu santo nome. Sabe por quê, crente? Porque o compromisso de Deus é com a sua palavra. Fica de pé nesse momento, antes de você ceiar. É uma ceia de mudança. Eu queria que você refletisse o seguinte: ei, Jesus Cristo está voltando. Se eu culpar a política, eu estou sendo incoerente, porque a Bíblia diz. Se eu culpar a ciência, eu estou sendo incoerente, porque a Bíblia diz. Se eu achar defeito ou culpado, eu estou sendo incoerente, porque tudo que está acontecendo, a Bíblia diz. Eu queria que você olhasse para você agora. Você está preparado para ir para os céus? Se não está preparado, curve a sua cabeça. Faça uma reflexão agora. E Ele não vai te lançar em rosto. Ele não vai te dispensar. Ele vai voltar a te chamar de filho. Fala, Senhor, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Ele fala, escuta, o princípio de dores vai existir, mas não é o fim. Olha, vai acontecer tudo isso. É terremoto, é maremoto, é fome, é peste em todos os lugares, mas ainda não é o fim. Agora tem uma coisa, quando este evangelho for pregado aonde? A toda criatura. Estávamos na faculdade fazendo um módulo com o professor Itamir. E na época ele citou exatamente, ainda tinha mais de 50 mil etnias, que a Bíblia não tinha sido traduzida. É isso mesmo, filho? Na época quando ele falou, 50 mil etnias que ainda não conhecem Jesus. E o que é que você está fazendo, crente?
Você está olhando, tramitando na internet, aqueles vídeos onde os radicais levam cristãos, põe na frente, passa a faca no pescoço, porque não querem aceitar o Deus deles. E o que é que você está fazendo, igreja? O que é que você está fazendo? Igreja não tem poder no braço, tem poder no joelho. O que é que você está fazendo, igreja? Está na hora de você começar. Deus, os nossos irmãos que estão sendo executados, proteja as famílias. Deus, conforta estas famílias. Isso é sinal, porque o Senhor disse que odiariam, perseguiriam os teus. Isto é sinal do arrebatamento. Senhor, vá de encontro com esses que estão sofrendo e dá-nos condição de vivermos a plenitude do seu evangelho. Curve a sua cabeça e fale com Deus. Eu queria que você fosse autêntico agora com Deus. Deus, eu quero reatar a minha aliança contigo. Eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero estar preparado para o arrebatamento. Eu quero subir. Eu não vou ver o arrebatamento. Eu quero subir no arrebatamento. Os obreiros se compõem à mesa. Pode ser